Boa noite a todas as pessoas que estão aqui na Câmara, as pessoas que nos acompanham de suas casas. Bom, com referência a esses assuntos, vários temas aqui tratados na sessão hoje, eu quero dizer que a minha opinião referente aos veículos é a mesma. Você adquiriu um veículo e encosta um dos velhos, porque senão a despesa dobra, é mais gente para ficar puxando de um lado para o outro e acaba não se resolvendo o problema e não efetiva o funcionamento do trabalho. Eu queria, mais uma vez, me manifestar com relação ao IPTU. Semana passada, então, foi batido o martelo mesmo, o povo vai ter que pagar, não vai ter saída. A gente chamou o prefeito aqui dia 5, conversamos com ele sobre isso, ele falou que na terça-feira, dia 6, ia tomar uma atitude, mas, infelizmente, o povo vai ter que pagar, 5 anos atrás, a correção que até hoje não se sabe o culpado, quem foi que não lançou da forma correta esses valores, mas o povo vai ser punido com isso aí, vai ter que acabar pagando 5 anos atrás. E eu garanto que se ele pudesse cobrar 10 anos atrás, cobraria 10 anos atrás também, porque todas as tentativas foram feitas, não foi falta de conversar, e a minha opinião ainda é a mesma. Eles meteram o pé pelas mãos, fizeram as coisas sem pensar, e o povo vai ter que pagar isso. E ele não está errado, está dentro da lei. Mas se eles descobriram o erro ano passado, seria justo com a população que isso fosse cobrado daqui para frente, corrigido daqui para frente, e não de 5 anos atrás. Aí tem uma justificativa que foi dita para mim, que também não queria pagar o IPVA do meu carro, mas sou obrigado a pagar. Mas eu acredito que nunca foi cobrado de 5 anos atrás a correção do IPVA do veículo. Então, o que o município está fazendo, eu considero injusto com o povo, considero injusto com a população, e a minha opinião vai permanecer a mesma. Se o prefeito voltar aqui, eu vou falar para ele da mesma forma que eu falei da vez passada, que eles teriam que, a partir de quando foi descoberto o erro, cobrar dali para frente e não punir o povo cobrando atrasado. Porque o povo pagou a dívida que foi para ele no período certo. E agora vai ter que pagar, mais uma vez, uma parte que não estava prevista. Com relação ao que foi falado aqui ao início das aulas, eu vejo que o problema está aumentando. Na semana passada foi falado de estrada, hoje foi falado de estrada. Agora nós já chegamos num outro problema, que são os ônibus, que não está tendo transporte escolar. Mas no final do ano passado, e no mês de janeiro, se não me engano, na segunda quinzena do mês de janeiro, foi comprado algumas peças para alguns veículos de ônibus da prefeitura, e esses consertos não foram feitos. Então, agora, iniciou as aulas, nós não temos as estradas, nós não temos o transporte escolar, algumas linhas são responsabilidade do município, outras são terceirizadas, né? A licitação foi feita muito perto, muito próximo ao início das aulas, então não tem essas linhas também, e hoje ainda me deparei com outro problema. Está faltando professor no município. Em algumas escolas, são em torno, aí, aproximado, para atender toda a demanda, em torno de 30 professores que está faltando. Hoje teve uma situação muito complicada, eu sei que é início do ano, é adaptação, vão começar a resolver o problema, mas numa creche, 25 crianças de berçário para um professor. E o teste dos estagiários vai ser realizado no domingo. Até ser realizado o teste, até ser publicado o resultado, até ser chamado essas pessoas, vai levar no mínimo mais 2 semanas. E como que vai ser trabalhado com 25 bebês de colo com um profissional? Não tem justificativa. Nós estamos chegando num ponto que não tem mais como defender. Sabe? E era pai ligando, algumas crianças, o primeiro contato com os professores, estão indo para a creche e naturalmente vão chorar. Como que um professor vai dar conta de 25 crianças de berçário? Então, não é só planejamento. Essa questão dos cortes, tem que realizar corte aqui, tem que realizar, mas por que o município funcionou 6 meses ano passado? E depois, a partir do 7º mês, o município parou de funcionar. Foi cortado o ônibus que leva os professores para o Santana. São 34 quilômetros que está sendo economizado por dia. 17 para ir, 17 para voltar. Daí, vai 8 veículos do município para Curitiba. Um micro-ônibus que tem 20 e 22 lugares com 7 pessoas e mais 7 carros pequenos. Por isso é o resultado das diárias que você está vendo lá todo dia.
Se vai um micro com 22 lugares e leva 7 pessoas e precisa mais 8 carros pequenos para levar individualmente algumas pessoas, tem alguma coisa que está errada. Daí para economizar, nós vamos cortar o micro que leva os professores para o Santana, 34 km por dia. Quantas viagens dava para fazer para o Santana? Eu acredito que quase até o final do ano, se esses outros veículos não tivessem ido para Curitiba. Os outros 7 que foram, sem ter necessidade, que foi um micro com 7 pessoas. E isso não é agora que está acontecendo, gente. Isso é desde a metade do ano passado para frente, quando o pessoal começou a ficar revoltado e começar a falar que isso já estava acontecendo. E a cobrança, nós estamos a todo momento. Um dia o prefeito estava aqui, foi falado da questão das gratificações, que tem muitas pessoas que recebem gratificações que não acrescentam em nada para o nosso município, mas recebem gratificação. Daí nós estamos lá tirando da educação, estamos tirando o professor. Como que um professor vai atender com qualidade 25 crianças de berço? Não existe, não existe. Daí começa a aula, nós começamos assim. Então não é só a estrada, não é só o transporte, não é só os professores, são várias situações que, se não for colocado nos eixos agora, não vai. E nós estamos avisando ele isso desde o ano passado, nós estamos pedindo para o prefeito. Um dia, quando ele estava aqui, ele falou, quando eu fiz esse questionamento para ele, ele falou assim, isso não tem o que fazer. Né? Então, cortar uma gratificação de uma pessoa que não acrescenta nada, que está ganhando gratificação, que já recebe um salário, que é alto salário, não é baixo salário, não é salário de comércio, para fazer uma função, ganha mais gratificação, ganha hora extra, que não pode, que veio orientação já do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, que não pode pagar, continua pagando. Então, por que vai cortar, então, esse ônibus dos professores? E aí tem aluno envolvido também, eu não sabia. Hoje eu fiquei sabendo que tem aluno envolvido, que frequenta a escola do Distrito de Santana, que usava esse ônibus. Então, 34 quilômetros por dia, uma viagem daqui a Curitiba são 700 quilômetros. Vezes 7 carros, são 4.900 quilômetros. Num dia. Num dia. Daí nós cortamos aqui para economizar aqui e ida e volta do Santana, que são 34 quilômetros. 17 de ida e 17 de volta. Então, eu acho que a ponta do conserto está errada. Nós começamos totalmente pelo lado errado. Nós não, o prefeito começou totalmente pelo lado errado. Então, todas essas situações, a folha de pagamento também, a prefeitura iniciou o mandato ano passado com a folha de pagamento em 48,3%. Em 6 meses foi para 54% a folha de pagamento. 54,25%, se não me engano, foi ano passado. E nós recebíamos a informação que estava em 53 ponto alguma coisa. Se alertamos quando saiu do Tribunal de Contas que o município já estava em estado de alerta. Então, tudo isso vai refletir numa má administração. É impossível administrar gastando dessa forma. E é o que o Lauro falou, não é o que os vereadores estão pedindo para que seja feito, é a maneira do prefeito administrar, ou fazer política, né? Porque isso mexerá mais política do que administração. Agora, tem um outro assunto que eu queria levantar aqui referente a essa situação, que só quero deixar claro que, para as pessoas que acham que o vereador não faz o papel dele, que o vereador está dormindo, que o vereador espera só o salário no final do mês, como foi publicado aí na internet esses dias, hoje chamei a secretária da Educação, 4h30 da tarde, para uma conversa. E ela tem um parecer jurídico favorável à contratação dos professores, né? Só que o prefeito está em Brasília. Então, isso não vai poder ser resolvido até quarta-feira. Então, no máximo, quinta-feira, vão começar a discutir essa situação de novo para poder chamar. Não tem como, né, as pessoas dizendo que a gente não faz o papel da gente e a gente pressionando o prefeito, chamando ele aqui inúmeras vezes, indo lá, e as respostas são que não tem o que fazer, que nós vamos começar, que não sei o quê. Para ter uma ideia, nesse final de semana eu tive a oportunidade de andar por algumas linhas do interior de Cruz Machado. Palmital, Concórdia, Charqueada, Rio das Antas, Ribeira e Iguaçu. Dessas 6 linhas, uma delas não passa transporte escolar, as outras 5 passam transporte escolar. Somente 2 teve um trabalho com as máquinas da prefeitura. E, inclusive, quero parabenizar os operadores, que o trabalho foi muito bem feito. As estradas foram arrumadas, as sarjetas foram abertas, tudo. É uma estrada que, provavelmente, por um bom tempo, não vai incomodar. Em alguns pontos, falta um pouco de cascalho, mas é um lugar onde não tem movimentação de transporte escolar. Daí, teve uma publicação, até quero parabenizar o vereador Zico por ter feito o requerimento e o jornal por ter publicado o requerimento.
Daí um cidadão vai lá e coloca assim, o que os outros vereadores estão fazendo? Ele provavelmente não acompanha a sessão da Câmara e não acompanha o trabalho dos vereadores, dizendo que os vereadores estão dormindo, que os vereadores não estão fazendo nada, mas quando a família dele foi beneficiada com a aquisição de óculos pela prefeitura, a mulher dele é funcionária da prefeitura, ele é empregado e o filho empregado, e a prefeitura tirando óculos das pessoas que realmente precisam e dando para a família dele. Disso ele não lembra. Ele não lembrou nem o momento que, no ano passado, nós questionamos aqui essas pessoas que receberam esses óculos. E agora, ele vai lá, onde que tem uma publicação, que os vereadores, que foi feito pelo vereador Zico Camargo, e coloca que os vereadores estão dormindo, que os vereadores não... Né? Então, acho que tem uma falsa manifestação dele, uma falsa moralidade em tudo isso, dizendo que os vereadores não fazem nada. Peço que ele, ainda pessoalmente, vou conversar com ele e dizer que ele acompanha o trabalho dos vereadores, então. Porque nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, se as estradas não estão sendo arrumadas, não é culpa dos vereadores. Você está indo 8 carros para Curitiba e poderia ter ido um só, que desses 8 veículos não foi mais de 20 pessoas, certeza. Se numa foi 7, nas outras não foi mais que 13 pessoas nos outros veículos. Isso, quem determina isso, se vai acontecer ou não, é o prefeito, não são os vereadores. Nós não temos esse poder. Mas pelo que dá para ver, ainda o pessoal ainda tem essa ideia de que o vereador vai resolver o serviço da estrada, que o vereador vai resolver o serviço na propriedade, e não é assim que funciona. Então, eu quero deixar claro aqui para os colegas, não tem nada individual nisso, ele foi publicado na internet e dizendo que os vereadores não cumprem o papel dele. Eu peço que ele acompanhe as situações, provavelmente ele vai ficar sabendo disso, né, porque foi só ele que postou isso, e que realmente cobrar o que tem que ser cobrado de quem tem que fazer o serviço, não de quem está lutando para defender os direitos da população. Que é isso que nós estamos fazendo aqui. E não estamos conseguindo. Nós não estamos conseguindo fazer que a prefeitura efetive o serviço, que as coisas realmente aconteçam e que está vindo um monte de máquina e continua na mesma desculpa do ano passado, que não dá para fazer. No passado as máquinas estavam sucateadas, agora não tem dinheiro, daqui uns dias vai entrar dinheiro para diesel, daí a desculpa vai ser que não vai ter funcionário, e assim vai indo. Sabe? Então, nós nunca vamos chegar num ponto comum de dizer que alguma coisa está sendo feita de maneira homogênea para todos, e não poucos estão sendo beneficiados, e o que realmente tem que ser feito não está sendo feito. No mais, agradecer a presença de todos e deixar o convite para a próxima sessão. Obrigado.